E como introdução, nós vamos voltar um pouquinho no 5. Nós vimos no final da mensagem de domingo passado que a lei põe em revelo a transgressão, o pecado, mas que onde o pecado aumentou, transbordou a graça. É isso que nós vimos nesse paralelo que foi estabelecido entre a lei e a graça. O verso 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A segunda parte do versículo diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O texto diz que a lei coloca em realce, em destaque, ela aumenta, é como se fosse uma lente de aumento que destaca, que realça, que torna grande, para você ver e reconhecer o seu pecado. Então, um dos propósitos da lei, à luz da revelação que o apóstolo teve na nova aliança, depois de conhecer o Senhor, é que a lei realmente ela trazia e colocava em realce a sua transgressão. Aquele que se achava tão certinho, tão ótimo, tão legal, tão irrepreensível, tão incapaz de cometer qualquer erro, porque era assim que ele se sentia antes de encontrar a Cristo. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele recebeu uma nova revelação. Nova não, ele recebeu um entendimento de que a lei que ele pensava que cumpria, ele viu que não cumpria coisa nenhuma. Ele podia cumprir a letra, podia cumprir a forma, podia cumprir a aparência, mas na essência ele era transgressor da lei. Ele não achava isso não, mas quando ele conheceu o Senhor, ele reconheceu que ele era transgressor da lei. E é isso que todos os que têm um encontro com Jesus reconhecem. Não há como encontrá-lo e não reconhecer o seu pecado, não reconhecer a sua transgressão. Muitos clamam por um avivamento. Se nós vivermos um avivamento aqui, talvez nenhum de nós tenha condição nem de entrar aqui. Se a presença de Deus for tamanha, o que nós vamos fazer é cair prostrados, envergonhados, reconhecendo a santidade dele e reconhecendo a hediondez dos nossos atos e ações. Então foi isso que ele experimentou. Mas ele experimentou também, juntamente com a consciência do seu pecado, ele também conheceu a graça de Deus através de Jesus, através da sua morte, através do derramar do seu sangue na cruz. Então ele descobriu que onde o pecado dele se avultou, onde ele ficou em destaque, a graça de Deus foi maior. Ao afirmar isso, ao afirmar que não importava o tamanho da transgressão dele, nem a sua, nem a de quem quer que seja, a graça de Deus é maior, é suficiente para perdoar, para purificar. O que Deus deseja é que eu e você reconheçamos a nossa condição de pecadores, a nossa condição de pecado, para que então possamos receber a graça dele. Ao afirmar isso, receber e reconhecer que é graça de Deus. Ao afirmar isso, o apóstolo sabia que muitos iriam dizer: se é assim, então vamos pecar à vontade,
Porque quanto maior o pecado, maior será a graça de Deus. É um pensamento que com certeza iria pairar sobre muitas mentes, e que ainda hoje paira sobre algumas mentes que entendem a graça de Deus como uma graça barata, uma graça que enseja a mim e a você continuarmos na prática do pecado, porque Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que compassivo, longânimo, benigno, Ele é tudo isso. Mas nós não podemos ultrajar o Espírito da graça, não podemos pisar no sangue de Jesus, porque se o fizermos, nós estaremos anulando a graça, o sacrifício de Jesus por nós. Está escrito em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Pois bem, mas para evitar tal colocação e conclusão, e é uma conclusão como essa, o apóstolo Paulo então faz uma pergunta. Ele pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Vamos viver pecando para que então Deus continue perdoando? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque quanto maior o pecado, maior a graça. A pergunta tem uma resposta breve e objetiva. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A graça não justifica o pecado. Jesus justifica o pecador, mas a graça não justifica o pecado. Quando o pecador é justificado, ele é justificado para não continuar no pecado. Ele muda de vida, ele tem uma experiência nova com Jesus, como a gente vai ver daqui a pouco. Então ele respondeu: de maneira nenhuma. Mas essa resposta tem vários desdobramentos. Primeiro, por que é assim? Por que nós não vamos continuar pecando? Porque nós já morremos para o pecado. Então ele diz no verso 2, na segunda parte: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo dele? Se já morremos para o pecado, como é que vamos continuar pecando? Será que todos nós sabemos que não podemos mais viver pecando porque morremos para o pecado? Será que todos nós sabemos que estamos mortos para o pecado? Parece que nem todos sabem disso. Ou, quem sabe, muitos ignoram isso. Não sabem que morreram para o pecado e por isso vivem sob o domínio do pecado. Mas a pergunta persiste: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é: de maneira nenhuma. Em segundo lugar, porque quando fomos batizados em Cristo, morremos, fomos sepultados e ressuscitados com Cristo para uma vida nova. Ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esses versos dizem que ele perguntou: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Então, antes de entrar em mais detalhes, seria conveniente perguntarmos o que é ser batizado em Cristo Jesus. Será que é você ser imerso nas águas?
Isso é ser batizado em Cristo Jesus? Não, a resposta é não. Alguém já disse aí. Vamos ver então o significado da palavra batismo. A palavra batismo tem a sua origem na palavra grega baptisma, que passou para a língua portuguesa sem ser traduzida. Esse procedimento é chamado de transliteração. É quando você pega um termo que é usado numa língua que não a nossa e começa a usá-lo na nossa língua ou ajustá-lo à nossa língua sem que ele seja explicado. Simplesmente o uso vai fazendo com que as pessoas entendam o significado da palavra. Mas na realidade a maior parte dos termos as pessoas usam, e algumas usam o termo de maneira certa e outras usam e nem sabem por que usam, mas usam. Se fosse traduzida para o português, como todas as palavras num outro idioma deveriam ser traduzidas quando passam para o nosso, então a palavra batisma deveria ser traduzida por imersão. Literalmente significa tomar um objeto ou uma pessoa e mergulhá-la em outra, numa substância líquida, por exemplo, de modo que ele, o objeto, ou ela, a pessoa que for imersa ou mergulhada, adquira todas as propriedades, cor, cheiro, composição química e assim por diante, da substância na qual ela foi imersa. Vamos àquela ilustração que alguns já conhecem de cor e salteado. Pode passar aí. Conhece essa esponja, não conhece? Ela é levinha, não é? Tá. Tudo bem, passa outra. O que é isso? Uma lata de tinta. Que cor é a tinta? Volte para a esponja. Que cor é a esponja? Verde e amarelo. Tá. Volte para a lata de tinta. Eu vou mergulhar essa esponja dentro da lata de tinta vermelha. Que cor vai ficar a esponja? Vai ficar vermelha. Se eu colocar ela simplesmente por cima, ela vai afundar? Não, ela não afunda. Porque ela é mais leve do que a tinta. Mas se eu tomar essa esponja e enfiá-la até o fundo da lata e segurar lá, ela vai absorver a tinta. Não é verdade? Tá. E quando eu retirar essa esponja da lata de tinta, ela estará como? Pesada? Pesada. Que cor que ela vai ter? Vai estar vermelha. Ela vai estar com o cheiro da tinta. Ela vai estar com todas as propriedades químicas que a tinta tem. Cor, cheiro e tudo que a tinta tem vai estar na esponja. Isso realmente é o batismo. É isso que significa imersão ou imergir. Esse é o verdadeiro significado da palavra grega batisma ou da palavra portuguesa batismo. A gente conhece batismo como alguém que vai, por exemplo, um navio vai ser batizado. Quem já ouviu falar em batismo de navio? Tá. Quebra-se uma garrafa de champanhe lá no casco do navio e tá bom, está batizado. De acordo com a cultura
católica que permeia quase todos os brasileiros. Batizar é você pegar um copinho de água, jogar assim na cabeça do bebê recém-nascido e ele foi batizado. Isso é batismo? Não. Podem chamar isso de batismo, mas isso não é batismo. Batismo é você ser imerso. Por isso, o texto diz, ou porventura, vamos lá, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo. Então, nós fomos batizados em Cristo, significa que nós fomos imersos em Cristo. Então, é como se Cristo fosse essa tinta vermelha e eu fosse essa esponja. Ser batizado em Cristo significa ser introduzido em Cristo, ligado a Cristo, de modo que todas as características de Cristo passem a ser minha. Eu não me torno o Cristo, eu não me torno Deus, mas todas as características dele passam a ser minhas. Então, o texto diz, ou vocês não sabem, todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. A figura é de alguém que foi colocado dentro de Cristo, foi imerso dentro de Cristo. E se eu fui imerso dentro de Cristo e Cristo morreu, quem morreu? Eu. Cristo também foi sepultado. Então quem também foi sepultado com Cristo? Eu. Mas Cristo ressuscitou. E quem ressuscitou com Cristo? Eu. É isso que significa o batismo em Cristo. Quando é que a gente é batizado em Cristo? Hein? Quando aceitamos Jesus. Nós vamos ver lá. Nós somos batizados em Cristo Jesus quando cremos na sua ressurreição dentre os mortos. Colossenses 2,12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu estava comentando nós também vimos sobre o batismo nas células esta semana. Quem participou nesta semana e na outra também, né? Nas outras anteriores. Mas nós estávamos comentando que naquela ocasião o batismo em Cristo coincidia com o batismo nas águas, porque as pessoas criam em Cristo e elas eram imediatamente batizadas. Alguém diz, por que não se faz hoje? Porque as coisas hoje são muito diferentes. As pessoas, quando aceitavam Cristo, elas eram expulsas da sinagoga. Elas eram rejeitadas da sua família, elas eram desertadas, e eles não reconheciam mais aquela pessoa como filha de seus pais, que tinham vergonha dela. Então aceitar Cristo não era uma coisa assim muito fácil, não. Para um publicano, gentio, era muito mais fácil aceitar Cristo, mas para um judeu, aceitar Cristo significa abrir mão de tudo. É por isso que Paulo sai de igreja em igreja levantando oferta para os cristãos pobres da Judéia, porque eles tinham sido deserdados de tudo que te possuíam e chegaram a ficar numa situação de penúria. Houve fome na região, e porque eles não tinham lastro, não tinham recursos, porque foram deserdados, então houve o socorro de várias igrejas do mundo de então,
Paulo levantou essa oferta para levar e socorrer a igreja na Judéia por causa disso. Nós somos batizados em Cristo Jesus quando confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor e cremos de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você é salvo quando você é batizado em Cristo. Quando você crê em Cristo, quando você crê que Ele é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quando você crê de coração, você confessa com a boca e crê de coração, então você é imerso em Cristo e você é salvo. Você passa a ser de Cristo. Cristo passa a viver em você. Quando somos batizados em Cristo, Jesus, somos revestidos de Cristo. Gálatas 3, 27. Passou muito para lá, não cheguei lá ainda não. Volta. Romanos 10, 9 foi o último que nós vimos, né? Agora vamos para Gálatas 3, 27. Cadê? Tem não? Então está faltando esse trecho. Gálatas 3, 27 diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, fala da nossa imersão em Cristo, fala da nossa ligação em Cristo. É por isso que também somos batizados em Cristo Jesus, quando nos unimos a Ele em Espírito. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Alguém vai falar: e o batismo nas águas? É uma figura de uma realidade espiritual, de uma realidade interna. Você, ao ser imerso, ao ser deitado, significa que você morreu com Cristo, as águas te cobrem, significa que você foi sepultado, e quando você é erguido, significa que você ressuscitou com Cristo. Esse é o simbolismo do batismo nas águas. Mas se uma pessoa simplesmente for batizada nas águas e não foi antes imersa em Cristo, não vai fazer nenhuma diferença. Ela vai ser religiosa, porque ela passou por um rito religioso, mas é um rito religioso vazio, porque se ele não foi antes batizado em Cristo, aquilo não tem significado. Por isso a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta ainda é: de maneira nenhuma. Em terceiro lugar, porque se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O verso diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. A mesma coisa. Isso tem aplicação no tempo presente. Em 2 Coríntios 5,17 diz aqui: se alguém está em Cristo, se alguém está vinculado em Cristo, se alguém foi batizado, imerso em Cristo, é nova criação. Não tem como você ser unido a Cristo e continuar da mesma maneira. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou como diz uma outra versão, eis que tudo se fez novo. Mas isso tem aplicação no tempo futuro. 1 Coríntios 5,20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele
aliás, 1 Coríntios 15, tem um erro aí. É 15, 20. Então corrijam aí, por favor. Eu tenho que corrigir aqui depois. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, isto é, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Nós vimos isso hoje de manhã. Então, quando Ele disse, dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, Romanos 6,5, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Diz respeito à nova vida que nós temos hoje no nosso espírito e diz respeito ao novo corpo que nós vamos receber por ocasião da ressurreição, no dia que o Senhor voltar. Mas continua a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é de maneira nenhuma. Em quarto lugar, porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para não sermos mais escravos do pecado. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído. Ou pode ser assim traduzido, ou seja deixado sem poder, e não mais sejamos escravos do pecado. Deixa eu explicar isso para vocês. Imagine aqui 3 círculos. Imagine 3 círculos, um dentro do outro. O primeiro círculo, o círculo do cérebro, é o seu espírito. O segundo círculo, que vem por fora, é a sua alma. E o terceiro círculo representa o seu corpo. Então imagine, antes de conhecer a Cristo, o seu espírito era um escravo do seu corpo. Onde é que a mente está? A mente está entre o espírito e o corpo. A mente pode fazer a vontade do corpo ou pode fazer a vontade do espírito. Acontece que antes de conhecermos a Cristo, o espírito estava morto. O que significa que o espírito estava morto? Estava morto em relação a Deus. Ele não estava nem aí para Deus. Ele não tinha vida de Deus. Estava vivo, mas para ele mesmo. O espírito nunca morre. Mas ele não estava ligado a Deus, ele não estava vinculado a Deus. Ele se separou de Deus em Adão. Ele escolheu viver a sua vida. E Deus deu esse direito para todos os homens. Então, era um espírito separado de Deus. E um espírito separado de Deus, eu costumo dizer que ele é um espírito banana. O que é um espírito banana? Não está nem aí para nada. Ele faz toda a vontade da carne, ele é um escravo da carne. Então, é um espírito que não afeta a sua vida. Ele é um escravo do pecado, é o escravo dos desejos da carne, dos desejos do corpo, e ele vive para satisfazer esses desejos. Então o seu espírito é um escravo dos desejos da carne, e a mente faz a vontade do que for mais forte ali. Eu já contei aqui algum tempo atrás a história do escorpião e o sapo. Quem lembra? Alguém lembra? O escorpião queria atravessar o rio, mas tinha medo de se afogar. Então ele pediu ao sapo que o levasse. Mas o sapo lhe disse: eu não. Você pode me ferrar e me matar. O escorpião discordou: é claro que não, imagine. Se você morrer, afogamos os dois. O sapo acreditou. Fazia sentido, né? Então botou o escorpião nas costas e começou a atravessar o rio. Antes do final da travessia, ele sentiu a ferroada.
E enquanto os dois se afogavam, o sapo ainda perguntou: mas, escorpião, por que você fez isso? Mesmo sabendo que ia morrer? Ele respondeu: é a minha natureza. E ele respondeu isso antes de se afogar. Antes do homem nascer de novo, ser nova criação, ele está sujeito à sua natureza pecaminosa e não tem como ser diferente. É a natureza dele. Lá em Jeremias 3:23 diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Não há remédio para a carne. Tanto não há que Cristo foi à cruz e crucificou o seu corpo, para que através das suas pisaduras a sua carne fosse mortificada. Você vai dizer: mas a minha carne continua aí, do jeitinho que ela sempre foi. Na realidade a carne não mudou não. Mas quem mudou? O seu espírito. E o que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, quando Deus permitir, se permitir, é que você nasceu de novo para que você não fosse um espírito banana. Você nasceu de novo para você reinar sobre o pecado e a morte. Você nasceu para que você pudesse deixar, primeiro, que o Espírito de Deus dirigisse você no seu espírito, e pelo poder dele, você então levasse a sua mente a fazer não aquilo que o seu corpo quer, mas aquilo que o seu espírito regenerado agora quer. Ele não é mais um espírito banana. Por isso que o texto que nós, de Romanos 6, diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja deixado sem poder. Não é que o corpo fique amortecido, não. Simplesmente você tem um poder maior, como veremos depois, se Deus permitir, que hoje te dá poder para você governar a sua vida e não ser governado pelos seus desejos pecaminosos. Por isso a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta: de maneira nenhuma. E em quinto lugar, isso é explicado porque quem morreu com Cristo foi justificado do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Se você e eu morremos com Cristo, nós fomos justificados do pecado. O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo. Mas não se trata apenas de uma declaração: fulano é justo. Se fosse apenas uma declaração, seria uma declaração falsa. Mas o fato de nós termos sido justificados significa que nós fomos transformados. Ser justificado não é só ser declarado justo, sem ser. Nós não somos, mas Cristo é, e Ele nos justificou, e Ele nos capacitou a vivermos de maneira justa. Veja o que está escrito lá na 1 de João, não está aí no esboço, mas me está vindo à minha mente agora, ao meu coração. Vejam lá 1 de João,
capítulo 3. Versículo 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo. Se você é declarado justo, você é declarado justo para praticar a justiça. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Aí vem Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé em Jesus, naturalmente, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz porque você se reconciliou, e não se reconciliou para continuar praticando aquilo que separava você dele, mas porque agora você anda na luz dele, você anda com ele, você vive com ele, e você foi reconciliado para isso. A pergunta continua: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é: de maneira nenhuma. Em sexto lugar, porque se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui nós temos uma promessa do novo corpo, novamente, de maneira bem clara. 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós fomos salvos para viver com o Senhor, para estar com Ele onde Ele estiver. Isso está bem claramente delineado na oração que Ele faz ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de João, lá no finalzinho. Ele diz que aquele que o Pai deu a Ele, Ele queria que estivesse com Ele. Isso equivale em todo o tempo. Por isso que ele diz que eu estou com vocês, e eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. E depois, na eternidade com Ele. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Em sétimo lugar, porque Cristo ressuscitou dos mortos e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Jamais ele vai morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. É uma declaração clara sobre Jesus, mas vai ter aplicação para nós já já. A pergunta continua: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta: de maneira nenhuma. Em oitavo lugar, porque Cristo morreu para o pecado, mas vive para Deus. Para nós entendermos essa declaração, é preciso que nós entendamos que ele morreu em relação ao pecado. O pecado, imagine o pecado de uma pessoa aqui. E esse pecado procura influenciar a minha vida. Então, essa pessoa, o pecado, procura influenciar a minha vida. Como é que eu vou ficar livre do pecado? Eu vou matar o pecado? Não, eu vou morrer pelo pecado. Então, se eu morro, o pecado não pode fazer mais nada comigo, pode? Então, é esse o entendimento que ele quer trazer para nós. Porque morrendo, ele morreu para o pecado. Agora, Jesus não tinha problema com... Bom, não vou dizer que ele não tinha problema com o pecado, não. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Só que ele não pecou. Mas ele, quando morreu para o pecado, ele não morreu para ele. Ele morreu por nós. Então a morte dele tem aplicação para nós.
Ele morreu para o pecado, para que nós morrêssemos para o pecado. Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Hoje Jesus vive para Deus. O pecado não tem como chegar a Ele. Aí vem, continua a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma? Mas, se nós formos unidos a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, nós devemos ser coerentes quanto ao pecado. Primeiro, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Cristo morreu para o pecado e vive para Deus. Se Ele morreu por nós, nós morremos para o pecado e devemos viver para Deus. É isso que Ele diz. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez que isso já foi feito, essa obra já foi consumada, Jesus não vai fazer isso outra vez. Ele já fez. Cabe a mim, a você, tomarmos posse disso pela fé e buscar viver isso pela fé. Eu não tenho que obedecer a esse homem que chama pecado, a essa pessoa que chama pecado, que vive em mim, diga-se de passagem, que é a minha natureza pecaminosa. É como se fossem duas pessoas dentro de mim. Uma são os meus desejos, são os meus impulsos, alguns deles legítimos e naturais, outros totalmente maus. Então eu não tenho que obedecer a estes instintos maus, a esses desejos maus. Eles podem se levantar, eles podem se surgir, mas existe dentro de mim e de você um poder maior. E esse poder chama Espírito Santo de Deus. E ele vive no meu espírito para lutar contra a minha carne, a sua carne, a nossa natureza. Eu gosto de dizer uma coisa: não foi à toa que Jesus disse: vigiem ou vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá. O que ele quis dizer com isso? A carne está totalmente pronta para o pecado. Se eu alimentar o meu espírito e fortalecer o meu espírito através da oração, através da palavra, com regularidade, então eu terei poder contra a minha natureza humana. Mas se eu não alimento a minha mente com a palavra de Deus, o meu espírito com a oração, e eu não estou buscando a Deus com regularidade, eu vou muitas vezes fazer não aquilo que Deus deseja que eu faça no meu espírito, mas aquilo que a minha carne deseja. Em Gálatas, capítulo... Eu já vou terminar, viu? Gálatas, capítulo... Mas fala que o Espírito guerreia contra a carne, é 3 ou 4 ou 5? 5:16, né? Então é isso. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque ainda não chegou a hora. Não é bastante você conhecer intelectualmente a lei, a letra. Ah, isso não pode, eu não devo. Isso não funciona. Você tem que alimentar o seu espírito com a presença de Deus, com o poder de Deus, por meio da oração, da busca, de humilhar-se diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações e pedindo que Ele o revista do poder do alto. Porque se você não fizer isso, e Deus te der a vitória, você vai dizer: ah, é porque eu sou. Você não é coisa nenhuma. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui é coisa alguma. Jesus disse que sem Ele nós nada poderemos fazer, nunca, de forma alguma. Ou a gente vive aos pés do Senhor. Não estou falando de uma pessoa que vai ficar dia e noite orando e lendo a Bíblia. Mas você precisa ter um tempo para estar com Ele, para orar, para buscar, para se humilhar. Nós lemos na nossa leitura que a gente faz da Bíblia, seguindo o roteiro, não tem muitos dias não, né? O que é que um rei devia de fazer? Se vocês leram, você sabe. Ele devia ter o quê? Uma cópia lá? A lei. E ele devia ler, quando é que ele devia ler? Um dia sim, um dia não? Sim. Todos os dias. Para quê? Para que o coração dele não se ensoberbecesse em relação aos demais e achasse que ele era o tal. A gente precisa ler a palavra para a gente reconhecer a nossa condição de pessoas frágeis, pessoas limitadas, que precisam constantemente de comunhão e do poder de Deus. Se não tivermos essa consciência, nós não vamos buscar a Deus, nós não vamos ler esse livro. Eu já disse aqui 1000 vezes, Deus não ganha nada se você ler o livro dele, mas você ganha. Sua fé é aumentada, é fortalecida, Ele fala com você na palavra, você é mais capacitado. Se você fica vendo só novela, fica vendo só televisão, você está vendo bobagem que não te acrescenta nada. Eu não estou falando de ver um jornal, ver notícias, se bem que as notícias são sempre as piores, né? Notícia boa eles não dão, não, mas tá bom, eu não tenho problema, porque eu procuro ler sempre jornal para manter-me atualizado, pelo menos. Mas ficar lá dentro da televisão muitas horas vendo bobagem, essa bobagem entra dentro de você. Vai alimentar a sua carne, vai alimentar os seus instintos, vai alimentar os seus conceitos, vai levar você a pensar como o mundo pensa. Vai levar você a se vestir como o mundo veste. E vocês sabem quem é que dita a moda nesse mundo aí? Você sabe quem é. Vamos lá. Primeiro, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Segundo, não devemos permitir que o pecado continue dominando nossos corpos mortais como escravos. Tentar, ele vai tentar, mas ele não tem poder sobre nós, se nós buscarmos o que Deus já nos deu e buscarmos uma vida com Ele. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Você não é obrigado a fazer isso. Tome consciência disso. O diabo vai falar: você vai falhar mais uma vez. Você falhou ontem, vai falhar hoje novamente. E amanhã também. Desiste. Por que você fica insistindo? Você vai errar mesmo?
você vai cometer os mesmos erros. Manda ele andar em nome de Jesus e diga: olha, chega de mentira. A palavra de Deus diz: portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Se você falhar, diga: Deus, eu falhei. E olha, eu vou te dizer uma coisa: se você quer andar com Deus, e quando você falha, bate uma tristeza miserável. E aí você se humilha, você chora, você diz: Deus, eu não quero isso. E Ele vai vir em seu socorro. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar graça, Ele vai te abraçar e vai te ajudar. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime lugar, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar, para levantar, para erguer essa vida. Terceiro, não devemos oferecer os membros do nosso corpo. Ih, tem um dia ali. Tira esse dia dali. Não devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos da injustiça. Não tem aquele dia ali, não. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Uma vez salvos, esse corpo deve ser usado para coisas boas. A mão que machucava, que feria, que esbofeteava, que fazia maldades, que cometia torpezas, que era usada para outros fins que não os que Deus planejou para ela. São mãos que abençoam, mãos que afagam, mãos que abraçam, mãos que ajudam, mãos que fortalecem. Isso para usar só o exemplo da mão, né? Em quarto, não devemos nos oferecer a Deus como quem voltou da morte para a vida. Eu e você estávamos mortos, Deus nos trouxe para uma vida nova. Então nós devemos nos oferecer a Ele como quem voltou da morte para a vida. Em quinto lugar, devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de injustiça. Se antes o seu corpo era um instrumento da prática da injustiça, que ele agora seja como instrumento da prática da justiça. Concluindo, a pergunta inicial permanece: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é: de maneira nenhuma. Agora vem uma resposta conclusiva para encerrar o assunto. O pecado não pode dominar-nos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Graça é perdão, graça é salvação, graça é vida eterna, mas graça é poder do Espírito. É poder do Espírito. Deixa eu ver se eu acho aqui, no 2 Coríntios, lá no finalzinho, não sei se é capítulo 13 ou 12. É isso mesmo, verso 9. Vamos começar do 8. Vamos começar um pouquinho antes, o 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Umas versões diz para me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu sou fraco, mas Ele é forte. O poder dele só pode ser visto na minha fraqueza, porque senão eu ia entender que eu sou o cara, e o cara não sou eu, é Ele. Ele é a pessoa mais importante. Ele é a pessoa que pode todas as coisas. Amém? Amém.